Vamos estar aguardando mais pessoas estarem entrando nessa live para que possamos transmitir a partir agora das 19 horas a palavra de Deus. Muito bom estar com vocês, né? Temos aqui algumas pessoas presentes, a irmã Lourdes, o irmão Wilson, obrigado pela presença, né? É bom tê-los conosco, também a pastora Maria Regina, e as pessoas estão entrando aí, né? Já temos aí a Joana Dark, né? Vocês que estão entrando aí já vão compartilhando, tá bom? Vai formando aí a sala de vídeo para que outras pessoas possam também estarem participando conosco nesta noite deste abençoado, né? Essa abençoada transmissão que estaremos fazendo a partir de agora. Nós vamos estar lendo no livro de 1 Reis. Rosângela também está conosco. Rosângela Penha, quem mais? Rosinha, quem mais está conosco aqui? Eliandra, Johnson, muito bom. Vai entrando aí. Nós vamos falar hoje a respeito do chamado de Eliseu. E lembrando que Eliseu, em hebraico, né, a tradução do hebraico de Eliseu significa Deus é salvação. Eu tenho certeza que nós vamos aprender com a palavra desta noite bastante coisa referente à postura ministerial, à disposição quando nós somos chamados, para que através das nossas vidas Deus possa realizar os seus planos e os seus objetivos. Eu sempre tenho repetido que Deus, Ele usa homens para cumprir com o seu intento, não é verdade? Maria Freitas Silva, Ivanilde Pedroso também está conosco. Cidinho está conosco também, né? Muito bom. Um abraço a todos. 1 Reis, aí no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu colocar o som aqui do lado. Isso. Você que tem uma Bíblia aí para estar acompanhando nesta noite, né? Hoje é dia 16, né? Hoje, domingo, dia 16/5/2020. E 17? E continuamos aí, né, nessa restrição, né, irmão Wilson? Estamos aí, o pessoal do Fica em Casa, né? Isso, aqueles que estão no grupo de risco. Mas nós precisamos pensar que a vida continua e Deus está conosco, né? Para nos abençoar e nos direcionar. E esta noite, nós vamos aprender um pouco aqui. Abriram aí? Abriu aí, pastor? Isso, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler aqui do versículo 19, 20 e 21. Depois nós vamos para a 2 Reis. A Soli está conosco também, né? Com certeza o Jair está conosco lá do lado da Soli. Muito bom. Vamos buscar aqui. Versículo 19, ele diz assim, ó: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Elias e disse: Deixa-me beijar e despedir o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E lhe disse Elias:
vai e volta, pois o que te fiz eu? E voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois assou as carnes e a deu ao povo e comeram. Então se levantou Eliseu e seguiu a Elias e o servia. Aqui nós encontramos aqui um típico chamado, porque veja bem, Elias, ele tinha uma escola de profetas, né? Quando a Bíblia se refere aos filhos dos profetas, está falando da própria escola que Elias desenvolvia e lecionava para aqueles profetas. Não é isso, Lucas Lodete? Está presente conosco aqui através da rede. Obrigado aí. Tá? Só que Eliseu, nós percebemos aqui que Eliseu não faz parte da escola de profetas de Elias. Mas Elias passa por aquele campo e ele vê Eliseu trabalhando. E certamente Deus disse para Elias, né? Esse é um dos meus escolhidos, tem uma obra através desse moço. Eliseu aqui era bem jovem ainda, né? Chame-o para o ministério. E Elias então, ele se aproxima de Eliseu e ocorre que naquela comunicação entre os dois, Eliseu, ele diz para Elias: eu quero seguir-te, eu quero desenvolver, em outras palavras, né, aquilo que você desenvolve, eu quero ser também usado por Deus. Eliseu, porém, era de uma família próspera. A palavra diz aqui que eles estavam tombando terra com as juntas de bois no campo, e ele estava na 12ª, ou seja, eles estavam em 12 juntas de boi, né? Então havia 12 grupos de pessoas tombando terra, e Eliseu estava ali com a última junta de boi. Então era um homem de trabalho, era bem posicionado, uma família estruturada de lavradores. Certamente, como Hebreus conhecia a história do próprio povo e sabia quem era o Deus de Israel, por isso ele não titubeou, ele não teve dúvida, né? Quando trabalhando passa por ele alguém e ele reconhece ali o profeta Elias, certamente o coração dele se encheu de alegria, e ele então recebe aquele convite através de Elias, e ele abraçou aquela causa. Ele disse: eu quero isso para mim. Aqui nós falamos um pouco de ministério, sabe, irmãos? Quantos de nós, pastores, pregadores, que se aplica 100% na obra de Deus hoje, um dia teve uma oportunidade, teve um chamado, e naquele chamado, ele deixou aquilo que ele fazia, não que não fosse importante, mas ele percebeu que naquele momento, Deus o chamava para que pudesse desenvolver alguma coisa, talvez até fora daquela área que ele conhecia e trabalhava, mas ele abre o coração, né? Eu, por exemplo, quando eu fui chamado por Deus, eu era vendedor. Eu já fiz muitas coisas na vida, no decorrer, né? Mas no tempo em que eu fui chamado, eu era vendedor. Eu gostava de ganhar dinheiro, né? Eu negociava bem, modéstia à parte,
E eu conheci Jesus numa necessidade, e eu fui para a igreja e abri o coração, mas eu jamais pensei, né, que um dia eu fosse chamado para desenvolver o ministério. Tanto é que eu comecei a me aprofundar nos estudos, né? Quando eu fiz teologia, eu me formei sem nenhuma intenção, jamais me passou pelo coração ou do pensamento que eu seria um pastor e que mais tarde seria um missionário internacional, como por alguns anos eu servi, e depois eu voltaria para ser alguém que abre obras, que constrói igreja e que forma a igreja. Eu não tinha isso no meu coração. E Deus então, naquele tempo, Ele chamou, e eu percebi que no chamado, então agora é mais importante aquilo que Deus me apresentava do que aquilo que eu vivia, né? Que chegou um tempo que Deus pergunta para mim: e agora, você está pronto para ir, né? E naquele tempo então eu disse: sim, Senhor, eu estou pronto para ir. Assim aconteceu com a pastora Maria Regina também, né? Pastora Maria Regina tinha o trabalho dela, desenvolvia a sua função, né? Até o dia em que ela percebeu que havia um chamado. E quando houve esse chamado, nós investimos, né? E ela abandonou tudo, se formou também. Se formou quanto, pastora? 2012, né? A partir de 2012, e hoje é uma pastora 100% na obra. Aqui nós estamos falando de Eliseu. Houve um chamado para aquele homem, e quando houve um chamado, ele não julgou a situação, falou: não, eu sou um rapaz bem definido, né? A minha família tem muitas terras, nós temos aí muitos empregados, nós somos produtores rurais aí, e nós temos a nossa importância no mercado da época, né? Mas ele deixou tudo para seguir Elias. Ele só pediu assim: deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe. E ele chegou lá, e certamente ele falou: olha, eu recebi um chamado, né, que é irrecusável. Eu vou acompanhar o profeta Elias. Na época, né, era um homem de uma fama extrema, né? Eu vou servir o profeta Elias, vou com ele. E certamente a família, eu acredito que a família o abençoou. Tanto é que os bois que ele usava, né, para tombar a terra, ele matou os bois ali em sacrifício, né? Já fez ali uma festa de despedida e seguiu Elias. Dentro desse raciocínio, né, eu quero ponderar com você na questão da fidelidade. Presta atenção nessa palavra, guarda ela: fidelidade. A fidelidade faz com que o nosso trabalho, a nossa disposição de servir, fica na memória daquele a quem nós servimos. Eu vejo que somente as pessoas que foram fiéis no seu chamado e aos seus mestres assumiram aquele posto do mestre. Nós vemos aí que Moisés, na sua liderança, o grande líder Moisés, que liderou mais de 3 milhões de pessoas, os tirou do Egito, teve por 40 anos no deserto, mas alguém que era escudeiro, né, digamos assim, que estava sempre do lado dele, nas horas de alegria, nas horas de dificuldades, herdou o lugar dele. Nós temos Josué, né? Aprendeu com o mestre, honrou o mestre e recebeu de Deus a recompensa.
Quando Josué assume, Deus diz para ele: eu serei contigo, assim como eu fui com o meu servo Moisés. Por que Deus falou isso para Josué? Por causa da disposição de servir, por causa da fidelidade ao seu mestre. Por isso eu digo para você: honre a tua igreja, honre o teu pastor, honre o teu líder, porque é na honra que você vai receber a bênção, tá? Aquele que honra, ele está no mesmo foco, no mesmo princípio, e ele vai alcançar a recompensa dele, né? Não seja um desertor, não seja contrário, não crie situação, mas seja obediente, transparente, ajudador, positivo, porque é assim que se forma o caráter de um bom líder, de um bom cristão, né? Um líder, ele precisa ser forjado. Um líder, ele não nasce líder, ele é trabalhado circunstancialmente diante dos fatos e fatores, para que ele possa alcançar então aquela posição de liderança, para que possa desenvolver o seu trabalho por mérito, e os seus liderados os respeitarão. Por quê? Porque ele passou por uma escola, ele passou por um aprendizado. Então nós nunca devemos, virar as costas para aqueles que nos estendem a mão, desprezar aqueles que nos ensinam, ou nos apartar daqueles que nos apoiam e investem em nós, porque senão nós não teremos bênção lá na frente. Você precisa herdar do seu pai, não é assim? Os filhos herdam dos pais, os discípulos herdam dos mestres. Mas quando os discípulos se debandam ou se desviam, eles começam a formar uma própria história, e a identidade daquela história, ela tem assim uma condição que não é pelas vias normais que se deveria ter. Vai pagar um preço alto, talvez vai sofrer a vida inteira e nem se realize, nem dê certo, não é verdade? Então Eliseu aqui, ele tem esse chamado, ele não precisava disso para sobreviver, mas ele sente no coração que ele vai ser útil, não é verdade, Iene? Isso, Wyden Hudson, está conosco também. Então veja bem, queridos, que quando nós temos um chamado, nós precisamos de ter submissão, nós precisamos honrar, porque quando nós não honramos, nós não temos a bênção. Os nossos projetos, eles são em particular nossos. Quando nós honramos, nós estamos dentro do projeto que nós fomos chamados, e é ali que nós precisamos estar. Aqui Eliseu, ele sai, e agora ele começa o quê? Ele começa a aprender com Elias. Ele começa a aprender com Elias, a maneira que orava, a maneira que ele desenvolvia o seu ministério. Aquele homem estava ali, como um bom aluno, atento a todas as coisas, servindo ao seu Senhor. Gustavo, Carla está conosco também, estava ali servindo ao seu Senhor. Chega um tempo em que o Senhor diz para Elias: olha, volta por esse caminho, e o Senhor manda Elias: olha, você vai ungir fulano para rei, você vai ungir outro fulano para um outro cargo, e em terceiro ele diz: e você vai ungir Eliseu como profeta
em seu lugar. Então nós vemos aqui agora, pastora e irmãos, que Eliseu, ele já não é mais aquele moço que deixou a sua possessão, deixou a sua família para servir no ministério junto com Elias. Agora ele já tem um caráter espiritual formado, né? Tem a confiança do mestre dele, e ele é reconhecido por Deus na fidelidade dele. Deus diz: não, ele merece ser o sucessor de Elias. Então Deus manda que Elias unja a Eliseu em seu lugar. E daqui nós vamos para a 2 Reis, nós estamos aí em 1 Reis, né? Nós vamos para a 2 Reis, no capítulo 2, isso, no capítulo 2, você tem uma Bíblia aí? Vamos pegar aqui no capítulo 2, começa a chegar o tempo agora da recompensa de todo o esforço, de todo o trabalho de Eliseu. Com essas palavras eu quero dizer para vocês, presentes e vocês ouvintes, que todo o seu esforço, né, Margarida Santiago, ele tem uma recompensa. Todo o seu esforço é reconhecido diante de Deus. Talvez as pessoas não compreendam aquilo que você faz, o seu empenho, talvez não tenha te valorizado, mas diante de Deus você deixa a sua marca. Nós temos pessoas aqui, ainda há pouco aqui, uma família veio passear conosco, né? Desde domingo nós estamos entregando a Santa Ceia, e todos os dias nós damos a ceia, né? Mas o esforço que a pessoa se predispõe em fazer, Deus a recompensa. A nossa história, ela vai sendo criada. Por isso que a Bíblia diz, né, em Malaquias, teve algumas pessoas que questionou a Deus, falou: tem alguns aí que não servem ao Senhor, e parece que para eles nada acontece, eles vão bem também, e eles até prosperam. O Senhor disse: não é assim. O Senhor disse: tem um mural sendo escrito, e no final vocês vão ver a diferença daquele que serve e daqueles que não servem ao Senhor. O que isso está dizendo para você e para mim e para nós? Está dizendo que a nossa história está sendo escrita. Você sabe o que significa nossa história? Significa o nosso currículo. Quando alguém pede o seu currículo, ele quer analisar quem é você para te favorecer com uma porta de trabalho, com um empréstimo ou com um cargo de confiança, ou seja lá o que for. É através do seu currículo, não é assim? A Bíblia diz, né, que o Senhor diz que um mural está sendo escrito, ou seja, a tua história está sendo escrita, tá? Então veja lá bem a maneira que você se comporta, você se conduz, né? A maneira que você age espiritualmente, como você respeita, né, a Deus, a sua denominação, os governantes, as autoridades, porque o seu currículo está sendo feito. Veja bem que a Bíblia também diz lá em Apocalipse, que abriram um livro e outro livro, e as almas foram julgadas por aquilo que estava escrito no livro. Ou seja, a minha história está sendo escrita, a sua história está sendo escrita. E aqui nós temos aqui uma história gloriosa, que agora o próprio Deus, ele lê a história de Eliseu, e ele diz: eu quero que Eliseu substitua Elias, né? Elias já estava em fim de carreira, não no sentido de que havia acabado o ministério dele, mas Deus o recolheria a partir dali, como de fato recolheu, e Eliseu assume então. Então nós estamos aqui no capítulo 2 de 2 Reis, que diz assim, aqui nós vamos ler aqui alguns versículos. Deixa eu ver quantos versículos nós vamos ler aqui. Aqui é um pouquinho mais longo, mas compensa ver essa leitura, né?
Então diz aqui, Elias é elevado aos céus. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel, né? Veja bem que a fidelidade de Eliseu e o companheirismo dele, disse: não, Elias, de maneira nenhuma você vai sozinho, eu estarei contigo, aonde você estiver, né? Tem aquela passagem de Ruth, né, pastora? Que ela fala para Noemi, né, a sogra, diz assim: ó, aonde você for eu vou também, o que você comer eu vou comer, aonde você dormir eu vou dormir, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, somente a morte pode me separar de ti, né? Então isso significa o quê? Significa fidelidade, né? Posicionamento, pessoa que realmente ali tomou uma decisão de servir, e ele honra, né, o chamado dele. Então aqui o versículo 3 diz assim: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: sei, eu sei, calai-vos. Ou seja, os filhos dos profetas, ou seja, aqueles da escola do profeta, ele já havia recebido também a revelação de que naquele dia Elias seria retirado, e eles falam para Eliseu, mas Eliseu não quer ouvir aquilo, ele diz: eu sei, mas calai-vos. Versículo 4, Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim ele foi para Jericó também, já tinha ido em Betel com Elias, agora foi para Jericó. Então os filhos de profeta que estavam em Jericó, chegando a Eliseu, lhe disseram: sabes, disse as mesmas palavras que os filhos do profeta, né, a escola ali de Betel, disseram para Eliseu. Eliseu também falou que já sabia, mandou que eles se calassem. Elias disse, versículo 6, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Ou seja, quando Elias ia ao Jordão, os filhos dos profetas não se aproximavam com certo respeito e receio, e ficaram de longe olhando. Ali está o nosso mestre, o Senhor Elias, né, e o seu agente, o seu servidor Eliseu, né? Então Elias, veja o que os filhos do profeta viram que Elias fez naquele momento. Então Elias tomou a sua capa, a capa que estava sobre a costa dele, dobrou e feriu as águas, bateu nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. A gente encontra algumas passagens que Deus agiu, né? O poder de Deus agiu e abriu as águas. Nós temos a abertura do Mar Vermelho, onde o povo de Israel passou, quando vinha para assumir, né? Entraram para o deserto ali. E temos também a passagem aonde Josué ele assume, e o sacerdote está com ele, e eles passam para entrar para batalhar com Jericó. Ali também as águas do Jordão se abriram, através de quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas. E aqui Elias então ele bate na água, e a água abre, e passa os dois diante dos olhos dos filhos dos profetas, eles passam a seco, né? E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: ó, preste atenção no que Elias diz para Eliseu agora. Ele dá a liberdade e a oportunidade de Eliseu fazer um pedido para ele, antes que ele seja levado aos céus, né? Então sucedeu que, havendo eles passado, versículo 9, né, disse Elias a Eliseu:
pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, Elias falou para Eliseu: você quer que eu faça alguma coisa para você antes de que nós sejamos separados, né? Porque Elias estaria subindo para Deus, né? Olha o que Eliseu pede, irmãos. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que pedido fantástico, né? Isso foi glorioso. Eliseu não pediu uma recompensa, né? Olha, Elias, eu tenho te servido já há tantos anos, né? E agora eu vou ficar aqui sozinho, né? Você poderia me favorecer, me ajudar de alguma maneira, pedir alguma coisa própria, né? Na questão física, mas na ousadia de Eliseu, ele diz: eu vou pedir sim, Elias. Elias disse: então o que você quer? Ele falou assim: eu quero que haja em mim porção dobrada do teu espírito. Olha, essa circunstância demonstra o respeito que Eliseu tinha por Elias, e Eliseu sabia que Elias era um homem de Deus, e quando Elias falasse, realmente ia acontecer. É isso que você precisa aprender. Por isso a palavra diz: crê nos teus profetas e prosperareis. Tem muitas pessoas que desrespeitam o profeta, que desrespeitam o pastor, que desrespeitam os pais, né? Um filho desrespeitar o pai, um membro desrespeitar o pastor, ou um súdito desrespeitar o profeta, né? Caracteriza no quê? Numa falta de consideração, numa falta de fé. É uma pessoa que não merece herdar, né? Porque só herda aqueles que legitimamente cumprem o seu papel. Por isso, queridos, honre aquilo que está na sua mão. Se você é servo, seja um servo honrado. Se você é um líder, seja um líder honrado. Veja que há uma graduação, né? Há uma graduação, há uma hierarquia. Eu sou pastor, mas eu tenho um regional acima de mim. O meu regional tem um estadual acima dele. O estadual tem um nacional. Então eu não posso jamais insurgir contra as doutrinas, contra o segmento, contra o ensinamento, né? Eu tenho sim que acatar e dizer: sim, Senhor, fazer o melhor, aplicar cada dia mais com a minha força, a minha disposição, ser um servidor, ser um facilitador, procurar melhorar, né? E não ser peso e nem tristeza para ninguém, porque é assim, queridos, que nós herdamos a bênção. E Eliseu sabia, ele olhava para Elias, ele admirava Elias, pastora. Ele dizia, certamente, né, Deus colocava no coração dele que ele seria o profeta da nação, ele substituiria Elias, mas ele não apressou, ele não tentou desviar, tirar o foco, nem desmerecer Elias para tomar o lugar dele. Ele espera então o momento certo que Deus o honraria. E aqui, quando Elias diz: pede-me o que queres antes que eu seja tirado. O que você quer, Eliseu? Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, né? Eliseu era tão fã de Elias que ele queria continuar fazendo o que Elias fazia, mas de uma maneira maior, né? Ele disse: eu quero porção dobrada, ou seja, eu quero 2 vezes mais do teu poder, para que eu possa fazer 2 vezes mais. Eliseu reconhecia que havia um poder muito grande na vida de Elias, e ele queria pegar a partir de que ele ia assumir este ministério. Então ele queria honrar, né? Ele disse: eu vou escrever a minha história, eu vou honrar a substituição, porque Deus vai tomar o meu Senhor, mas eu não vou decepcionar. Por isso você está encarregado a não decepcionar, você está encarregado a não fugir, mas herdar do teu líder, do teu Senhor. Filhos, herda dos pais; esposa, herda do marido; família, herda, né, dos seus presentes e dos antepassados. Herdem a honra, a virtude, a verdade, a ética,
a moral, né? O bom costume, a obediência. Assim é que funcionam as coisas. Aqui nós estamos falando de Elias e de Eliseu, nesse sentido espiritual, mas ele abrange a família, ele abrange você no seu trabalho, no seu secular. Honre aonde você trabalha, honre o seu chefe, honre a sua empresa, faça o melhor, se destaque pelos feitos de que você possa fazer, não puxe o tapete de ninguém, não coloque não coloque dúvida na cabeça de alguém referente a outro alguém, não, faça a sua história de uma maneira transparente, pelos seus feitos, pelos teus atos. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar, você vai herdar, porque Deus vê a atitude e o compromisso que você tem com o seu Senhor e com o seu Mestre. Se eu não honrar, eu também não vou ser honrado. A palavra nos ensina isso, né? João 12, 14 ou 14, 12 fala: aquele que me serve o Pai honrará, não é isso? É mais ou menos por aí, né? Então, agora Eliseu pede: dá-me porção dobrada do teu espírito, né? Disse Elias: coisa difícil pedistes, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me ver quando for tomado de ti, não se fará. Elias falou: você me pediu uma coisa difícil, mas olha, se você me ver quando eu for tomado de ti, for levado por Deus, você vai receber a bênção que você está pedindo. Se você não ver, você não vai receber. Ou significa, esteja atento, nós todo o tempo atento, para que nós possamos perceber o momento, a causa, né? O desenrolar da situação. Esteja acordado, né? Esteja disposto, esteja do lado, sirva, não deixe passar nada sem que você perceba, para que você possa entender o momento em que a tua bênção vai chegar, o momento em que você vai receber aquilo que você tanto quer. Versículo 11, já estamos terminando a leitura aqui. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Meu Deus, que coisa gloriosa! O momento chegou, né? Nós narramos esta história e nós nos empolgamos, e espiritualmente, né, você sente algo sobrenatural, porque é forte demais. O desenrolar aqui daquilo que está escrito agora acontece diante dos olhos de Eliseu. Vem cavalos de fogo, um carro de fogo, e separa Elias de Eliseu, e Eliseu olha então e vê o seu mestre sendo elevado aos céus por um redemoinho. E quando Eliseu clamou, viu aquilo e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e ele nunca mais viu Elias. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, e também levantou a capa de Elias que ele deixara cair, né? Elias, para confirmar a bênção, né? Agradecimento e prestigiar o teu servo, a hora que ele subiu, sabe, irmão Wilson, irmã Lourdes e pastora, ele deixou cair uma vestimenta dele, a capa, e Eliseu então, ele vai e ele se abraça com aquela capa, né? E voltando-se, Eliseu agora, desse evento, ele parou de frente ao Jordão, o mesmo Jordão que Elias um pouco antes abriu, e os 50 profetas estavam do outro lado ainda, e agora os profetas viram tudo o que aconteceu, e viu somente Eliseu voltando agora. Estou arrepiado, gente, meu Deus, é muito forte isso. E Eliseu então tomou a capa de Elias, que ele deixara cair, e agora Eliseu, ele bate nas águas, né? Ele feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias?
e quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu passou. Então Eliseu, ele assume agora o posto do mestre, pastor. Ele assume agora, irmãos. Agora ele é o homem do momento, a bola da vez, que Deus derrama sobre ele o poder que estava sobre Elias. E isso foi reconhecido, veja bem, versículo 15, E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, do outro lado, vendo o que acontecia, disseram: o espírito de Elias, aleluias, repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Até um pouco atrás, Eliseu era o servo, ele se prostrava diante do seu senhor e ele o respeitava. Agora ele volta e diante daqueles mesmos filhos do profeta, ele faz ali a proeza do poder de Deus abrindo as águas, e eles passam, e eles dizem assim: o poder de Deus se repousa, o poder de Elias repousa sobre Eliseu. E agora eles vêm e se prostram em terra, reverenciando agora o Senhor Eliseu, aquele que a partir daquele momento assumiu o ministério de Elias. Queridos, com estas palavras, já estamos caminhando aí para o término, eu quero dizer para você que vale, a fidelidade, o posicionamento, fuja da raia não fuja do compromisso que Deus te chamou, não. Talvez você encontre algumas dificuldades com os homens em questão de pensamento, relacionamento, essas coisas aí, mas olha, tira isso de letra, sirva simplesmente. Você vai vencer onde Deus te chamou. Se Deus te chamou num lugar, é ali que você vai vencer. Quero dizer uma coisa para vocês: eu já tive muitas pessoas sobre mim ou acima de mim, na hierarquia, Eu, antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de ser professor de escola bíblica, antes de servir na obra, eu fui servo como qualquer um de vocês, mas eu me posicionei de uma maneira tal, eu respeitei, e você precisa fazer isso. Agora, o que eu vou te falar, talvez alegre o teu coração, ou talvez você fale: não, isso não é para mim. Você sabe com quem eu mais aprendi na vida, ministerialmente falando? Foi com aqueles, pastora, que foram mais duros, sabe, irmão Wilson e irmã Teresa? Parecia que eles eram contra mim, Tinha vez que eu olhava, eu analisava a situação e me perguntava, o porquê. Foi aqueles que mais me quebraram, foi aqueles que mais me reprovavam, talvez na atitude, foi os que mais me ensinaram. Quero dizer com essas palavras que eu aprendi muito mais com quem me bateu, eu aprendi muito mais com quem se posicionou contra os meus projetos e a maneira que eu achava que era. Com esses eu aprendi bastante com aqueles que me abraçaram, com aqueles que me amaram, com aqueles que me davam palavra de consolo, mas aqueles que me bateram, aqueles me fizeram fortes, aqueles me fizeram homens, aqueles me fizeram um pastor. Se hoje eu estou de pé, se eu dependo somente de Deus, apesar de respeitar a hierarquia, e trabalhar dentro de um contexto, de um posicionamento leal, mas eu dou graças e glória a Deus pelo tempo, do deserto, pelo tempo do aprendizado, e não foi pouco, pastora? Já apanhamos muito na vida. Se estamos de pé hoje, foi porque Deus está conosco, e eu glorifico a Deus pela vida daqueles que disseram: não é assim, não vai fazer, não é tempo, ou seja, parecia que os sonhos estavam destruídos, mas muitas vezes, seque as lágrimas, levante a cabeça e continue servindo, que a sua hora vai chegar, em nome de Jesus. Quero abençoar a todos vocês que acompanhou esta live,
neste domingo, neste momento maravilhoso, estar com vocês, irmãos, é algo assim que meu coração agrada, os nossos corações se agradam, né? Fazer a obra de Deus, para nós é um privilégio. Pregar a palavra de Deus, né, é como uma iguaria, é o prato que nós mais gostamos, né? Tirar um tempo para ensinar, o tempo de mesa, né? O tempo de ensinamento, o tempo para enxugar as lágrimas, o tempo para sorrir e para chorar juntos. Vamos continuar juntos em nome de Jesus. Vocês sabem que vocês podem contar conosco, Pastor Zorzi e Pastora Maria Regina, tá? Quero pedir para vocês que assistem lá no YouTube, que ainda não está, não se cadastrou ainda, né? Passa lá, tá? Nos ajude lá no canal, se inscrevendo no canal, e não se esqueça, viu? Dá sempre um like lá, porque isso aí ajuda a ranquear, né, a posição dos vídeos, para que nós possamos ter assim mais condição de sermos vistos e abençoando outras pessoas através das gravações. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês, né? A Ruth está conosco também, o Natal, quem mais está conosco aqui? Muito bom, a Fátima, e assim por diante. Todos vocês que estiveram conosco, desculpe aí, né? Se eu não falei o nome de vocês, estamos encerrando em nome de Jesus, prometendo voltar amanhã às 18 horas, no momento da prece, né? Que Deus possa abençoar vocês, fazer a última oração. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te glorifico, te dou graças, ó Deus, que esse copo com água agora se torne, ó Deus, a essência da graça e do poder. O pastor está preparando lá também que a família aqui possa, em nome de Jesus, participar. Ó Deus, que o poder do Teu Espírito Santo traga cura física, cura espiritual. Ó Deus, que haja dentro dos nossos corações a esperança, e que nós tenhamos, ó Senhor, o refrigério na alma e paz do Espírito. O Senhor Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios que jorram para a água da vida. Deus os abençoe, até amanhã, obrigado, fiquem com Deus. Beba da água. Glória a Deus. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe, viu?